Salve nação corintiana, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Ontem foi o último jogo da semana, né, da rodada do Campeonato Brasileiro e querendo ou não, o Corinthians acabou sendo beneficiado, né? Aquela querendo secada de corintiano acabou funcionando para cima do Goiás. E o próprio Curitiba ganhou de 2-1 o jogo lá em Goiânia. Então, favoreceu o nosso time. A gente, querendo ou não, passou, né? Viramos o dia fora da zona do rebaixamento. Só que a gente está muito próximo, a 1 ponto. E justamente o último colocado, o primeiro colocado entre os 4 da zona do descenso é justamente o Goiás, que está a 1 ponto do Corinthians. Então, o Corinthians tem que rapidamente sair dessa situação e tentar se afastar o quanto antes. Mas enfim, tanto que a gente vai ter agora uma pedreira no fim de semana, né? O Atlético Mineiro, que querendo ou não, os caras vão querer se vingar da gente por a gente ter eliminado eles na Copa do Brasil. Então é bom o Corinthians se precaver em relação a isso. E aí tirando, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai jogar amanhã também, né? Só que pela Copa do Brasil. E é justamente isso que eu quero falar sobre datas. Porque assim, o Corinthians ia jogar dia 5 e dia 12, né? 5, o jogo de ida, e o dia 12 o jogo da volta, aqui em São Paulo. Então foi trocado esse jogo da volta. Vai ser pro dia 15 de julho. Porque dia 11... a gente, querendo ou não, vai ter o jogo da Sul-Americana. Então a gente vai jogar o primeiro jogo de ida aqui em São Paulo. E depois o jogo da volta será dia 19 pela Sul-Americana. Então a gente vai jogar agora dia 5, amanhã, pela Copa do Brasil. Dia 11 pela Sul-Americana, ida. O jogo da volta da Copa do Brasil dia 15. E no dia 19 pela Sul-Americana, o jogo de volta. Então, assim, eles tiveram que trocar a CBF, então quem manda mais chora menos. É mais ou menos isso. Enfim. E aí vamos falar sobre o Renato Augusto. Querendo ou não, ele se recuperou, né, de um edema na panturrilha e simplesmente ele foi chamado para amanhã para o jogo. Porém, ele não vai poder jogar os 90 minutos, né? Apesar dele estar curado, ele não vai poder jogar 90 minutos. Então ele deve entrar no segundo tempo. Ele não deve nem entrar logo no começo. Ele deve entrar, sei lá, faltando uns 20 minutos, uns 30 no máximo, né? Querendo ou não, eles não querem forçar o atleta. E o seu próprio Matias, por enquanto, ele não vai poder atuar. Ele vai lá, né, querendo ou não, pro jogo, só que ele não vai poder atuar porque ele ainda não foi colocado no bid. Então, é assim, já era de se esperar isso porque, querendo ou não, a papelada lá na Argentina vai ter que correr para cá. Então, aí tem que também esperar eles, e aí tem que esperar, querendo ou não, a nossa CBF, que também é uma demora, né? Se tratando ainda de Corinthians, aí eles ajudam mais ainda, né, com aquela demora, burocracia, enfim. Vamos esperar que o Corinthians consiga colocar ele no bid e que ele já, querendo ou não, entre no segundo tempo titular. Mesmo se conseguir é meio difícil, mas no segundo tempo a chance é grande se ele tiver regularizado ele entrar. E vamos torcer para isso, né? Bom, o Corinthians tinha uma meta, querendo ou não, esse ano, né? Todo ano ele vai ter que ter meta para, querendo ou não, acabar de pagar o estádio. Só que assim, tem uma meta de 90 milhões. Aí, querendo ou não, o Corinthians fez as vendas do Pedro, do Mantuan, do Robert Renan, do Queiroz. Então é assim, somando e do Lucas Piton. Somando todas essas vendas, o Corinthians somou 75 milhões. 75 milhões, 700 mil, né? Então ele tem que chegar a 90 milhões. Então falta arredondar 15 milhões para isso acontecer. Então, assim, querendo ou não, vai ter mais algum jogador, alguma negociação, né, que o Corinthians deva fazer.
Esperamos que não seja nos moldes com que fez as outras vendas, né? E nem pro Zenit, porque o Zenit basicamente a gente virou associado deles. É basicamente isso, né? Fora ainda, ontem aí o seu presidente ainda falar que a gente tem que agradecer a ter o Zenit, né? Vê se pode, olha onde chegou o nível do negócio. Mas enfim, você tem que rir, né? Porque é complicado. Essa semana aqui tá a coisa de outro mundo, mas enfim. E o Giovani, querendo ou não, centroavante, né, do Coringão, tem 19 anos, ele está recebendo sondagens. Mês passado ele já havia recebido sondagens da Fiorentina, só que agora o negócio parece que está começando a ficar mais sério, porque a Juventus está com sondagens e está querendo atleta para colocar no sub-23 deles. Óbvio, né? Para fazer com que, querendo ou não, ele tem 19 anos, para que ele pegue um pouco mais de experiência e aí eles possam ou utilizá-lo, né, no grupo ou acabar vendendo o atleta por mais caro. E querendo ou não, o seu Duílio colocou, que aí vem eu acho que é outro erro. Ele colocou o atleta por 3 a 6 milhões de euros. Cara, o moleque é novo. Ele tem potencial? Sim, ele tem potencial. Ele chuta forte, ele se posiciona bem, ele é rápido, ele não é lento não, ele é rápido para um centroavante. E querendo ou não, nas categorias de base, ele era um dos principais. Sempre quando é chamado, ele é um dos principais atacantes. Então, assim, eu acho que o Corinthians, se for vender, tá vendendo por muito barato. Então, vamos ver aí, esperamos com que ele não consiga vender esse jogador, né? Pelo menos até o final do ano, onde muda a diretoria. Querendo ou não, até agora mesmo, o André Negão, hoje mesmo, ele fez o evento, né? Da candidatura dele, então esperamos que ele não consiga ser eleito. Corinthians! Bom, querendo ou não, o Corinthians está atrás de um volante e de um zagueiro. O Wendel, do Zenit, né? O Corinthians quer esse jogador, o volante. Ele tem 25 anos. O problema é que o Corinthians ele quer empréstimo. E o Zenit reluta em relação a isso. Ele quer 15 milhões de euros. Então, é muito dinheiro. O Corinthians não vai gastar tudo isso, né? Por um jogador. E então, assim, a chance dele vir, sinceramente, eu acho mínima. Só que assim, aí vem o porém, né? Quer dizer, o Zenit não é o nosso amigão? Não é o nosso amiguinho, né? Será que ele é nosso amigo ou a gente que é amigo deles? Eu acho que é a gente que é amigo deles, né? Por ter favorecido aí com tantos jogadores para eles, né? Mas enfim, por preço de banana, né? Também. Mas assim, tirando essa parte, então assim, esse volante eu acho meio difícil a contratação. Porém, só se o Zenit de repente querer, sei lá, teve pessoas que até falaram na própria diretoria do Corinthians de oferecer algum jogador. Tomara que isso não aconteça, né? Porque do jeito que o Corinthians é inteligente, vai dar um jogador muito bom por um cara, ele joga bem, só que assim, o valor, né, a gente já sabe como é que funciona. Mas enfim, falando sobre o Marlon Santos, que é um zagueiro, né, 27 anos, ele é do Shakhtar Donetsk. Os empresários vieram semana passada oferecer o jogador de acordo com o Samir Carvalho. E querendo ou não, a diretoria aprovou muito a negociação e querendo ou não pro timão. Então, temporada passada ele jogou pelo Monza, né, da Itália. Ele justamente jogou pela liberação que a FIFA faz, né, querendo ou não, de jogadores de Rússia e Ucrânia para poder ter essa liberação. Então, assim, ficaria bem mais fácil para o Corinthians trazer ele. O Corinthians, querendo ou não, ele é um zagueiro novo, é um zagueiro bom, né? Tanto que ele foi comprado na época pelo Barcelona. E não é qualquer um que vai para o Barcelona, né? Tudo bem, ele foi colocado lá no time B do Barcelona, mas chegou ainda a jogar 3 jogos pelo Barcelona. Ele
jogou em alguns times lá da Europa, querendo ou não, ele pegou bastante experiência. É um zagueiro novo e é tudo que o Corinthians quer, né? Esperamos que o Corinthians está muito próximo de concretizar essa contratação, né, por empréstimo. E tomara que dê certo. Bom, e amanhã, querendo ou não, o Corinthians vai jogar contra o América Mineiro. E querendo ou não, a gente já tem os relacionados, né, pro jogo de amanhã. O goleiro Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel. Até aí, tudo bem. Os laterais Fábio Santos, Matheus Bidu, Rafael Ramos. Zagueiros Gil, Murilo, Bruno Mendes, voltou, né? Porque ele, querendo ou não, ele tava sentindo a coxa, então ele voltou nesse jogo. Ele não jogou o último jogo contra o Red Bull. E o Caetano. Tá, e aí vem os volantes Rony, Michael, o Cantillo reapareceu do nada, né? Tanto que o Lucha, ele não queria ele, mas como a gente tá com falta de volante, então tem que trazer ele novamente, né? O Gabriel Moscardo, garoto muito bom de bola, novinho, né? 17 anos. E o Fausto Vera também voltando, que ele, querendo ou não, ele teve entorse. E aí, agora voltando. Eu acho que foi contra a Luz ainda, foi em jogo treino. Mas enfim, aí meio campo, Juliano, que querendo ou não virou volante, né? Quer dizer, virou volante entre aspas. Ele colocou, só que eu não sei se ele ainda vai continuar como volante. Mas enfim, os meias, Juliano, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Guilherme Biro e o Renato Augusto. O Renato Augusto, querendo ou não, ele não vai poder jogar no início da partida, né? Porque ele voltou basicamente de lesão há poucos dias, então ele ainda, querendo ou não, estava fazendo ainda tratamento, então assim, ele deve vir para os minutos finais do segundo tempo, sei lá, uns 20 ou 30 minutos, acho que uns 20 minutos mais ou menos ele deva entrar. E querendo ou não, o Matias também, Rojas, ele não, por enquanto ele não vai poder ir para lá, porque ele simplesmente não foi colocado no bid, então a negociação, a papelada até vir da Argentina, a gente sabe como é que funciona o negócio, né? Mas enfim, é isso. Esperamos que ele consiga estar apto para o jogo, né? No bid, e aí o Corinthians possa escalá-lo amanhã mesmo. E aí os atacantes Pedro, Roger Guedes, Felipe Augusto, baita no centroavante, que eu acho que esse cara tem futuro no Corinthians, Wesley, Yuri Alberto, aquele sono, né? O Adson também voltando, né? Que ele estava com uma crise alérgica. E o Giovani, que pode ser vendido, como eu falei aí há poucos minutos. Corinthians! Bom, e para finalizar, o seu Luan. Querendo ou não, ele parece que um bando de torcedor aí soube que ele estava com uma festinha privada em um motel aqui da Zona Oeste de São Paulo. E simplesmente avisaram esse grupo aí de torcedores e foi lá, querendo ou não, no quarto onde ele estava no motel. E simplesmente parece que pegaram ele com 10 mulheres fazendo uma festinha. Bom, é assim, eu já repudio, querendo ou não, as agressões que ele sofreu. Mas assim, vamos por partes. Poucos dias atrás aí ele foi no podcast lá do Denilson Show, né? Que muitos souberam e tal. E ele falou que assim, teve muitas pessoas que não deixaram ele jogar. E querendo ou não, ele falou que pediu uma chance pro próprio Luxemburgo, querendo ou não, ele não obteve respostas, e aí o seu Luxemburgo, ao escutar isso, pegou e falou assim: faz o seguinte, ao invés, né, dos repórteres fazer a pergunta para ele, por que não coloca ele em campo, não dá uma chance para ele, faz o seguinte, pergunta para a torcida do Corinthians se daria essa chance para o jogador. É assim. Então é assim, ele falou que estava treinando, estava um bom garoto, um bom moço, estava fazendo tudo para voltar pro clube, para voltar a treinar, querendo ou não, com o grupo. Só que aí eu te falo, aí vem e faz uma porcaria dessa, simplesmente.
tá na madrugada com 10 mulheres. Tudo bem que jogador é a vida dele, ele faz o que quiser. Só que cadê o comprometimento que ele fala que está com o clube? Porque, você me desculpe, numa madrugada, você está fazendo isso, sendo que o time tá perto da zona do rebaixamento, tá se lascando o tempo todo, desde o começo do ano. Um jogador fazer isso, você me desculpa, mas ele tá pedindo também. Sabe, lógico que a agressão, isso aí não é motivo, não pode ter. Só que assim, o jogador também não coopera. Então é assim, é uma situação muito complicada. E aí vocês podem ver aí como no vídeo aí, o que houve. Mas é basicamente isso. Chega aí, não pode. Sai fora. Claro que você vai sair do Corinthians, mano. Você tá respeitar o Corinthians, mano. Você quer respeitar o Corinthians? Vai sair lá, caralho. Olha lá. Vai sair fora. Vai se fuder, mano. Como se é, mano? Como se é, mano? Você tá subindo a Corinthians, mano. Você vai que o caralho. Mano, eu vou dizer, caralho! Gaviões, caralho! É o Gaviões, caralho! É o Gaviões! Não é brincadeira não, xará! Vambora, tio, vambora! Bom, as notícias de hoje é basicamente isso. Desejo uma boa semana e que o Coringão amanhã vença, né? O América Mineiro pela Copa do Brasil. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!